Alô? Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Queria registrar aqui a presença ilustre da Mariane Pinotti, a nossa secretária municipal da pessoa com deficiência, e do diretor da CET de Operações Valadão, e da Ana Cláudia Domingues, representando aí a sociedade civil, o conselho da pessoa com deficiência. Então, é uma honra estar aqui apresentando o primeiro produto do nosso programa de residência. Então, para os que não conhecem, o Mobilab é uma experiência aqui de inovação dentro do setor público, em que a gente está fomentando tecnologia e inovação de uma maneira diferente do que usualmente se faz dentro do setor público. Eu não vou entrar em todos os braços do Mobilab, mas vou me concentrar rapidamente aqui no braço que hoje está aqui punjante, que é o braço aqui do programa de residência. O programa de residência, depois de uma seleção, selecionou 8 startups, né, como a gente fala dessas empresas nascentes. Qual que é a ideia aqui do programa de residência? A gente oferece esse espaço, então as empresas utilizam esse espaço de coworking, né, um espaço que é compartilhado entre as pessoas. Elas têm direito aqui a usar, obviamente, a nossa internet, a sala de reuniões podem reservar para usar, e tem um espaço de trabalho sem precisar aí incorrer nesse custo que é alto, porque são empresas bem pequenas, realmente dependem essencialmente do brilhantismo dos seus participantes. Agora, todos têm reiteradamente me falado que o principal desse programa não são esses detalhes materiais que eu acabei de falar. É a interação que eles têm com o setor público e a interação que eles têm entre eles, né? Então, entre eles conseguem encontrar soluções, um ajuda o outro, porque tem não só eles, como tem outras empresas que frequentam aqui, que estão prestando serviços de maneira diferenciada aqui para o setor público, a partir de um concurso, e o acesso aos técnicos. Aqui, em particular, já antecipando aqui o agradecimento à diretoria de operações, na figura do Valadão, que eu não vou antecipar, vou deixar aqui a surpresa para o Luciano contar sobre o aplicativo deles, o bem que ele pode fazer aqui para um grupo extremamente negligenciado na nossa sociedade, mas vocês vão entender da fala dele, e o Valadão vai completar os detalhes do ponto de vista da operação, o quanto essa interface com a operação é fundamental para que o sistema deles, de fato, funcione e privilegie as pessoas com deficiência na hora do estacionamento. Bom, o programa tem várias outras empresas. A gente terá um Demo Day, que eu já aproveito para fazer uma propaganda e convidá-los, dia 7 de outubro, onde todas as empresas residentes apresentarão seus produtos finais. Algumas já conseguem ir lançando, mas nesse momento a gente vai trazer para cá investidores, vamos trazer para cá potenciais clientes, que é o momento da gente tentar alavancar essas empresas também, mas já fica aqui o convite para que todos que quiserem e puderem compareçam. Eu só queria fechar, porque amanhã não é minha, amanhã é de outras pessoas, aqui comentando um detalhe que não é detalhe, né? Mas, como dizem, Deus está nos detalhes, daqui do Mobilab, que é o nosso compromisso total para a pessoa com deficiência, né? Então, começa desde uma brincadeira que, se vocês olharem para trás, vocês vão ver a rampa de acesso para deficiente para o banheiro, que não existia.
ela é uma ciclofaixa, é para chamar atenção, porque, em geral, essas rampas elas não têm nenhum cuidado, e aqui a gente fez questão de destacar para as pessoas se lembrarem que existe esse grupo dentro da sociedade. Bem mais sério, talvez, e acho que está por aqui o André. André. Então, graças à doação de tempo do André, que é um programador da CET, a gente está desenvolvendo aqui uma certificação que vai ser o que a gente chama de certificação livre, no seguinte sentido: a gente vai criar parâmetros e pessoas podem adicionar parâmetros e ir fazendo novas versões dessa certificação. O que é essa certificação? Não vai sair nenhum produto daqui do MobLab, seja fabricado pelos residentes, seja produzido pelas empresas que ganharam o concurso. Um produto que passar por aqui terá um certificado que ele será acessível para cegos, e em seguida a gente quer avançar para daltônicos e baixa visão. Então, mas esse certificado, o André está trabalhando voluntariamente nele, e vamos criar, já começou a ter uns contatos de pessoas que gostariam, de fora daqui, que gostariam de receber o certificado. Então, esse é o espírito, e estamos abertos a sugestões que permitam que a gente ajude e esteja conjuntamente com esses grupos mais prejudicados dentro da sociedade. Então, sem maiores delongas, que eu já me delonguei demais, eu passo para o Luciano, que vai apresentar o produto para vocês. Obrigado. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano. Eu acho que... Obrigado pelas palavras, Ciro. Tu falaste que amanhã é minha. Eu acho pelo contrário, amanhã é nossa. Foi uma conquista que não foi feita a duas mãos. Foi uma conquista que foi feita por todo mundo que está aqui. Ó. Riades, MobLab, CET, as secretarias. Mais 4 desenvolvedores que ainda estão lá no Sul. Não vieram para cá ainda. Deu para ver, talvez pelo meu sotaque, eu perdi um pouco. Mas eu não sou daqui, eu sou gaúcho, eu moro mais perto do Uruguai do que de São Paulo. Como é que eu vim parar aqui? Então é uma história interessante, começou lá quando eu... Não, mas... eu me formei em ciência da computação, na UFPEL, administração de empresas, dei uma volta por aí, intercâmbio, voltei para o Brasil, fundei uma ONG, e aí estou por aí. E eu sempre cuidei muito de causas sociais, sociedade. Tanto é que eu bati o pé no Brasil, eu fiz Ciência Sem Fronteiras, o governo mandou 100 mil pessoas estudar lá fora, voltaram para cá, eu fui um deles, o governo gastou comigo R$80 mil. Eu tenho que ter um jeito, eu conheci tanta gente boa lá fora, vamos trazer eles para cá e vamos se conectar de uma forma legal. Fundei a ONG, que hoje se chama Rede CSF. E nesse meio tempo eu estava fazendo meu TCC, e a minha namorada lá era carioca, então eu sou um gaúcho com namorada carioca. Um dia estava na Ilha do Governador, foi descer para fazer um processo de trainee, já tinha passado em 5 etapas, foi fazer um processo de trainee na Zona Sul, tinha deixado 1 hora de folga para encontrar uma vaga de estacionamento, ela não encontrou onde estacionar o carro, me ligou chorando: Luciano, não sei o que, não encontrei vaga, perdi meu processo de trainee. Aí eu comecei a ver, nossa, eu moro numa cidade de 50 mil habitantes, a cidade não tem muito problema de encontrar vaga. Quando um dia eu peguei um carro dela no Rio de Janeiro, eu achei, meu Deus, isso é um inferno. E se eu perguntar para todo mundo aqui, eu acho que é um consenso que é um inferno encontrar vaga de estacionamento. Bom, nesse meio tempo, eu passei 1 ano inteiro desenvolvendo um TCC, que seria uma rede colaborativa de vaga de estacionamento, onde as pessoas, todo mundo se ama, todo mundo vai colaborar, todo mundo vai dizer, estou saindo da minha vaga, vou chegar na minha vaga. E isso aí eu passei 1 ano desenvolvendo, comecei a montar uma equipe, e a gente tinha que trazer usuários para dentro. Lá a gente montou depois uma inteligência artificial, que ela é capaz de predizer quais são os locais que estão surgindo vaga de estacionamento. A gente pega os padrões
e a gente enxerga esses padrões, que em qualquer massa tem, e a gente reconhece esses padrões, e a gente colocou dentro do aplicativo. Esse aplicativo está funcionando em Pelotas. Um dia eu estou aqui em São Paulo, e estou num fórum de cidades inteligentes lá no Cubo, e eu encontro a figura do Rafa, palestrando num fórum de cidades inteligentes. Ele falava sobre começou a falar sobre o Mobilab, sobre o que a prefeitura tem feito na questão de mobilidade. Quando o Rafa desceu, e aquela foi me inspirando, e foi me vendo, nossa, por que eu estou lá em Pelotas se o meu problema realmente se Pelotas não tem tanto problema de vaga, realmente vaga é São Paulo, Rio, Porto Alegre. O Rafa desceu, e eu, Rafael, não sei o que tu está fazendo, não sei o que tu está planejando, mas a gente tem que trazer esse aplicativo para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, para fazer o pitch, era uma sexta-feira, no sábado saiu o resultado, na terça-feira eu tinha uma passagem para voltar para o Sul, perdi a passagem, não voltei mais, estou aqui desde então. Para quem não sabe, eu fico de vez em quando lá no fundo, lá em 2 puffs. Isso foi exatamente o que eu disse no dia do meu pitch. Eu não sei como, mas eu vou trazer isso aqui para São Paulo. E, independente se eu for aprovado ou não no programa, eu vou ficar, tinha um puff aqui, eu vou ficar nesse puff. Bom, quando começaram as reuniões, as primeiras reuniões de dados abertos, porque talvez o que o Ciro não tenha falado, o Mobilab ele tem ele tem uma política de facilitar dados que são abertos, que são disponíveis, mas que não são úteis de uma forma efetiva à população. Um dia eu estava com uma reunião com o Zero, e Zé Roberto, da CET, que foi um braço direito, esquerdo, e mais um pouco. E alguém que esteve sempre junto em cima do projeto. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos falar com um, falamos com o outro. E o Zero disse, Luciano, eu tenho dados. Há 6 meses atrás, a Regina, da Riades, que é uma, depois me corrija se eu estiver errado, mas é uma rede que reúne mais de 50 organizações pró-pessoa com deficiência. Ela veio aqui e ela deu a seguinte proposta. Gente, existe um aplicativo lá fora, nos Estados Unidos, que ele mostra onde estão as vagas de pessoa com deficiência. Além disso, ele tem um canal de comunicação de denúncia das vagas que estão sendo ocupadas irregularmente. Há 6 meses atrás, isso ficou nessa reunião, e o Zero trouxe ela à tona na reunião que ele teve comigo. Luciano, tu tem a tecnologia. O que tu precisa para adaptar na tua tecnologia para que a gente consiga fazer isso? Eu passei, gente, 2 anos desenvolvendo toda a parte de trás da Parknet. Há 2 meses atrás, Zero, Regina chegaram com esse desafio. A gente tem os dados que estão sendo utilizados de forma administrativa dentro da CET, com a posição georreferenciada das vagas. São dados disponíveis que não estão sendo utilizados. Luciano, traz isso de uma forma clara para a população. Bom, adoro o desafio aceito. Bom, quem passou um pouco de trabalho foram os desenvolvedores lá que não dormiram. E o último não dormiu, foi dormir às 8h30 da manhã ainda hoje, arrumando ainda um problema. E aí que surgiu a Parknet. Uma vaga onde a gente está levando o slogan de vaga acessível, cidade legal. A Parknet hoje ela conta com as seguintes funcionalidades. A gente é capaz de mostrar no mapa onde estão todas as vagas de deficiente, de pessoa com deficiência, idoso, de São Paulo. São quase 3.000, são mais de 3.000 vagas que estão dentro do aplicativo. Existem 2 formas de fazer. A gente pode oferecer busca por vagas por endereço ou por pontos de interesse. Eu vou entrar em cada um desses pontos também, onde a gente também tem a opção de incluir e editar vagas. E aquela coisa que a Regina havia falado, de denunciar vagas sendo usada de uma forma irregular. Por fim, nada adianta eu mostrar se eu não direcionar a pessoa até o local. Oi. Tá.
qual é o total de vagas de estacionamento que São Paulo tem hoje nas ruas, incluindo Zona Azul, e desse total, o quanto é efetivamente reservado para os deficientes? Bom, eu não, Ou eu acho várias versões diferentes. na verdade, eu encontrei no site da CT, na verdade, até o próprio pessoal da CT. Bom. Bom dia a todos e a todas. Hoje, pela Lei 10.098, que trata sobre a questão das vagas para o deficiente físico, ela determina que tem que ter no mínimo 2% do número de vagas das vagas implantadas para a Zona Azul ou não Zona Azul. Hoje nós temos 2,5% do número de vagas oficiais, quer dizer, regulamentadas na cidade. Tá? Isso para o deficiente. E para o idoso, que através da lei 10.741, determina que seja 5%. E nós temos hoje já esse total de vagas, tendo aí 2.137 para idosos, considerando as vagas de Zona Azul e locais que não têm a Zona Azul. E para o deficiente são 1.150 vagas, também sendo 823 em vagas regulamentadas de Zona Azul e 327 em locais fora da Zona Azul. Então esse é o total de número de vagas. Isso perfaz um total de 3.287 vagas, considerando a soma do deficiente e do idoso. Isso está de acordo, então, com esses 2,5% e 5%, Está acima, porque seria 2% é o mínimo. Nós estamos já com 2,5%. Ocorre o seguinte, nós da operação e do planejamento não somente se baseia na lei. Eu posso ter os 2%, mas sempre há outras necessidades, surgem outras necessidades à medida que são solicitadas e são da necessidade de polos, novos polos ou pontos com necessidade, é implantado essa sinalização para atender o deficiente ou idoso. 5% é a lei, então. Para o idoso. Para o idoso. E para o deficiente são 2%. E o total de vagas na cidade, na capital, para deficiente e idoso, tem esse O total de vagas, de Zona Azul, hoje nós temos 39 mil vagas de Zona Azul. 39 mil de Zona Azul. Isso. As outras, se sabe? As outras é um número, porque são as vagas liberadas. Nós temos 17 mil quilômetros de viário. Isso, exatamente. Da que estão regulamentadas. O que não é regulamentado, ou seja, onde o estacionamento é liberado, então eu tenho a vaga, aí ela é regulamentada dentro do espaço que é liberado, para que o deficiente ou idoso ele seja preservado aquele espaço para o estacionamento do seu veículo. Hoje tem 39 mil Zona Azul. Zona Azul. Eu li também que a ciclovia eliminar 40 mil vagas de Zona Azul. Como assim, se nós temos 39 mil? Não, aí quando foi planejado a implantação das ciclovias, tomou-se também esse cuidado para que essas vagas de Zona Azul fossem complementadas ou alteradas para vias próximas ou transversais, ou mesmo do lado oposto. Houve todo um planejamento que não houvesse exatamente esse prejuízo, principalmente para o comércio, no caso da Zona Azul. E no caso do deficiente e do idoso, também do mesmo processo, ou seja, sempre garantindo para que não fosse eliminado essas vagas aí da necessidade aí das pessoas. Então, o Parknet vai focar nessas 3.287. Exatamente. É um mapa georreferenciado, onde essas vagas, ele vai explicar melhor, inclusive, como que vai ser o procedimento. Essas vagas já estão cadastradas e, através desse cadastro, é que o aplicativo vai poder fornecer as informações para que o usuário localize nas proximidades, ele vai dar mais detalhes aqui do programa, para facilitar exatamente ele encontrar essa vaga para o estacionamento.
Ela não só no centro, é só onde você tem maior concentração na centralidade, pedestre, de comércio, mas é nas áreas onde você tem um maior número de pessoas e de usos também, do comércio e polos geradores. Mas é em toda a cidade. Quer perguntar, não? Tá. Gente, qualquer coisa podem ir perguntando aí. O que eu não souber responder, eu vou passar adiante, hein? Bom, essa é a tela principal do aplicativo. O engraçado é o seguinte, a gente começou com a opção do Facebook, onde a gente tem uma maior... onde a pessoa pode logar automaticamente com o Facebook, só que a gente percebeu que isso era uma barreira de entrada muito grande e que... Pelo menos eu, para mim, a realidade, eu achava, não, como é que as pessoas não vão ter Facebook? Não. Quando eu cheguei aqui na primeira reunião, já ninguém conseguiu utilizar. Então, a gente deu a opção do usuário também poder pular. Não está no ar ainda. O que aconteceu? A gente focou nossos esforços no Android, corresponde a 86% da população. Como a gente tinha 2 meses para desenvolver, para não perder, por exemplo, o timing das Paralimpíadas, nesses 2 meses, a gente focou todos os nossos esforços no Android. Por quê? Se a gente tivesse feito iOS e Android junto, a gente não ia ter conseguido apresentar nada conciso, quem sabe no máximo um mapa buscando vaga, quem sabe nem direcionando. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos atender 86% da população, entregando um produto de boa qualidade. Aí depois, no segundo momento, a gente entrega o iOS. A primeira versão do iOS, ela foi para a Apple, ficou lá, voltou agora por causa da questão do Facebook, que a gente teve que retirar o Facebook. Aí ficou só com uma opção de entrar dentro do aplicativo. E a perspectiva é que a partir de quarta-feira, quarta-feira, semana que vem, a versão do iOS já esteja mostrando a localização das vagas e direcionando através de algum aplicativo, Maps ou Waze. O Android está funcionando. Isso. Tudo que eu mostrar hoje, se tu baixar no teu celular Android, tudo que está funcionando são print screens, são fotos da tela do Android. Então tudo isso aqui está funcionando hoje em Android. Na quarta, iOS, com busca de vaga, não terá ainda a opção de adicionar vaga e nem de reportar. Porque o iOS, desenvolver para iOS é muito moroso, ele é muito lento. E é um processo de aprovação da Apple também muito moroso, muito rígido. Então isso vai e volta. E o nosso próximo foco vai ser iOS. Uma vez que a pessoa tem entrado dentro do aplicativo, ela vem para essa tela, onde a gente sabe, por exemplo, que nem todos os usuários são defis, nem todos os usuários são idosos, mas tem muitos, por exemplo, usuários que são defis e são idosos. Então, a gente dá a opção do usuário poder escolher qual o tipo de vaga que ele quer mostrar no aplicativo. Uma outra opção interessante que tem é para o usuário ele poder saber a quantidade a distância de vagas que ele quer enxergar no aplicativo. Eu posso ter a opção de mostrar, por exemplo, se é uma situação noturna e eu tenho uma mobilidade bastante reduzida, para mim não adianta ter vagas acima de 2 quadras. Eu simplesmente posiciono para 1 quadra. Já, por exemplo, é um idoso que ele é muito mais ativo, eu coloco a opção para ele, eu estou disposto a 3 vagas, estou a 3 quadras, 4 quadras. Uma vez que a gente tenha entrado e salvo as alterações, a gente vem para a tela principal do aplicativo, onde de cima para baixo a gente tem o menu no canto superior esquerdo. Esse menu no canto superior esquerdo a gente tem a opção de ver o mapa, minha conta, para fazer as alterações novamente em cima daquele perfil que foi preenchido antes, a distância de vaga, se eu quero... não, é que agora meu pai vai utilizar, meu pai é idoso, incluir idoso, por exemplo. E sobre onde a gente encontra os apoiadores e os termos de uso, confidencialidade, que é dentro do próprio aplicativo. Voltando à tela principal, a gente dá a opção também do usuário poder navegar pelo mapa.
Então ele pode, que nem um Google Maps normal, a gente navega pelo mapa. Caso tenha se perdido no canto superior direito, tem a opção de centralizar e ele puxa o mapa exatamente para a direção aonde que tu se encontra. A gente encontrou duas situações de uso do aplicativo. Uma é quando o motorista ele está sentindo a necessidade, que é quando ele está no meio da rua procurando a vaga e aonde está ela. Se tu simplesmente clicar nesse botão embaixo, buscar vaga, esse botão ele vai pegar a tua localização nesse momento e dispor as vagas que estão ao teu redor. A segunda situação de uso é quando eu ainda não saí de casa e eu quero ir em algum lugar. Eu quero ir para um restaurante, eu quero comer uma pizza num restaurante XYZ, eu quero ir para o MASP. A gente colocou nessa lupa a opção de incluir o endereço ou pontos de referência. O que são pontos de referência? Pontos of interest. O que são esses pontos? O que são esses POIs? MASP. MASP é um ponto. Restaurante fulano de tal. Isso é um ponto de interesse. Então, tu consegue, se souber o endereço, muito bem. Se não souber o endereço, souber o local, melhor ainda. A gente consegue fazer esse serviço. Uma vez que tenha procurado o endereço ou tenha procurado as vagas ao teu redor, a gente cai nessa tela. É uma tela onde tem um mapa mostrando todos os pinos, aqueles os quais que tu escolheu anteriormente, se era DEFIS ou idoso, ou somente DEFIS. E ele pina na tela com esses desenhozinhos bonitinhos, fofinhos. Bom, nesse ponto central é onde eu estou localizado, e ao redor são os pontos. De cima para baixo, existem 3 linhas. Essas 3 linhas, a mais de baixo é limpar a busca, onde eu simplesmente limpo toda a busca, e os pinos que estão aparecendo na tela, do mais próximo ao mais longe, contendo a vaga, o endereço dela. Tem 2 opções. Uma é o usuário clicar no pino e aparece a opção Leve-me e denunciar mau uso de vaga. Ou ele pode simplesmente clicar na linha de baixo para cima. Existem duas formas de enxergar esse mapa. Uma das formas é a forma tradicional, onde tu enxerga de terceira pessoa, de cima para baixo. E caso tu deseje, tu inclina o mapa e ele fica com esse ponto, com essa vista em perspectiva. Para facilitar a navegação, a gente sabe, por exemplo, que não é fácil de navegar usando esse mapa. E a gente está acostumado com o Waze, a gente está acostumado com Maps. Isso é o nosso dia a dia. A gente criou a opção do Leve-me, onde onde o aplicativo ele faz o levantamento de quais são os aplicativos de navegação que tu usa e coloca posicionado embaixo. Caso tu não tenhas um aplicativo de navegação, a própria Parknet ele vai mostrar o melhor caminho a ser percorrido. Não necessariamente, por exemplo, tu precisa utilizar um Waze ou precisa usar um Maps. A gente pega essa informação em tempo real do Directions, que é uma API do Maps. Então, o mesmo trajeto que o Maps mostraria para ti, a gente pode, por exemplo, mostrar através do nosso mapa. Então, não necessariamente eu preciso ter o aplicativo, um segundo, terceiro aplicativo instalado no celular. Muito bem, a gente tem as vagas da CET, e vagas surgem, vagas desaparecem. Existem outras cidades, vamos ficar só aqui, vamos para outros lugares. Justamente hoje a gente está tendo uma visibilidade ótima, a gente não quer que isso fique somente aqui, a gente quer que isso saia daqui, que isso extrapole São Paulo. A gente inclui a opção de usuários incluírem novas vagas. Uma vez que o usuário clique no botão inferior direito, aquele com símbolo mais, ao lado do botão buscar vaga, abre essa tela com as seguintes informações. Informar uma vaga DEFIS existente, informar uma vaga idoso existente. Uma vez que tu tenha enxergado essa vaga, a gente pede
para que o usuário se posicione em cima dela. Nesse meio tempo, o aplicativo está pegando a localização da onde tu estás e armazenando. A gente pede só que o usuário ele diga, ó, estou realmente posicionado em cima da vaga. Uma vez que ele tenha dito, estou realmente posicionado em cima da vaga, abre essa tela onde o usuário pode escolher se é uma vaga pública, uma vaga privada. Uma vaga pública por quê? A gente sabe, por exemplo, essas mais de 3.000 vagas que a gente tem são de vias públicas, mas existem, por exemplo, vagas de FIS, vagas de idoso, que não estão necessariamente na via pública. Tem vagas dentro da parte privada, por exemplo, shoppings, por exemplo, condomínios. E a gente pede para o usuário que ele diga se ela é uma paga ou uma gratuita. Sim, São Paulo, correto. Mas, por exemplo, eu havia falado, existem outras cidades. E a lei mudou. Em janeiro. Agora podemos multar. Agora, o espaço privado, que antes não era permitido, multar essa infração, vai ser permitido. Então, isso vai dar um espectro exponencial de cobertura dessas vagas. Fica melhor do que isso. A Lei Brasileira de Inclusão, editada no ano passado, começou a valer, se eu não me engano, dia 6, dia 7 de janeiro. E isso era uma queixa das pessoas com deficiência muito grande. Por quê? Nas vias públicas, independente das vagas da Zona Azul, da via pública necessariamente, você tem o banco, você tem o supermercado, todos esses shoppings são espaços privados, que a lei não permitia que a CET fosse lá multar. Agora isso mudou. Então, vai ter que ser criado, acho que, um sistema para acompanhar esse alargamento desse universo. Né? Você imagina, não sei, acho que ninguém tem ideia ainda do número de vagas, né, nessa área privada, mas vai aumentar muito. Numa área privada, que ninguém dava bola, não se dá bola para isso, então isso passa a se considerar como se fosse pública pelo sistema Parknet, entra como vaga pública daí. O que vai ser preciso? A prefeitura vai ter que fazer toda uma regulamentação, que eu acho que talvez possa informar que isso já foi feita, até para ela poder, você entendeu, fazer esse ato novo que não fazia. Eu acho que ele pode dizer. É só um... Vaga pública provavelmente sim. Só que a questão é que a gente tem que extrapolar, por exemplo, não necessariamente São Paulo. A gente tem outras cidades, existem outras CETs de outras cidades, que talvez possam não ter essa riqueza de informações que tem a CET São Paulo, ou, inclusive, isso pode ajudar a municipalidade a saber onde tem vagas públicas que ela não havia mapeado ainda. E a distinção, né, do espaço público e privado vai ser necessária. Mas ainda não está se multando efetivamente numa área privada. Não, é só a título de esclarecimento, a lei realmente, ela a partir de 1º de janeiro de 2016 já está funcionando, porém tinha uma série de necessidade de regulamentações. E o Denatran, ela emitiu uma nova lei, foi publicada uma nova lei, que passa a vigorar a partir de 1º de novembro deste ano, e o período necessário para que os estabelecimentos, supermercados, shoppings e outros se adequassem à sinalização correta. Inclusive, em termos de pintura de solo, vertical, é uma dificuldade, porque nem sempre você tem local para colocar a placa, como se a placa vai ficar numa coluna, se vai ser, como que vai ser realizado. Então, a CET, através de normas e planejamentos, já elaborou aí toda essa sinalização, também em contato com os estabelecimentos, para que eles estejam aí adequados para serem fiscalizados. Não que hoje não estejamos fazendo, estamos fazendo quando são solicitados. Entretanto, a dificuldade hoje é que a sinalização não está adequada, conforme o Código Brasileiro, para realizar a fiscalização. Enquanto que a partir de 1º de novembro, esse prazo termina e aí nós vamos fiscalizar e todos vamos ter que estar adequados. Então, essa é uma parte do aplicativo que deve ser usada com mais frequência daqui para frente. Exatamente.
É importante lembrar que esse aplicativo ele está iniciando, é um grande avanço, vemos como a tecnologia participando da necessidade, da mobilidade, e vão ter uma série de ajustes daqui para frente, inclusive até a utilização, a abertura, né, do aplicativo. Isso vai ser um processo de ajuste, de adequações, tanto do ponto de vista do sistema, como do ponto de vista também de como a senhora levantou. A questão das vagas, né, privadas, as vagas públicas, quer dizer, isso tudo é um processo que vamos juntos construindo para que no futuro o usuário tenha todas essas opções de escolha, inclusive de onde ele pode, não pode, inclusive até a própria outras atendimentos, né? Hoje nós vamos trabalhar somente com a localização, mas no futuro, ele deve explicar aí mais também, todos os recursos que serão adotados e que já estão, mas que precisa ser, digamos, ainda ajustados, e é um processo aí construtivo que nós vamos estar realizando conjuntamente. Oh. Oi. Isso que melhorou. Bom, uma vez que a gente tenha adicionado uma vaga pública, privada, paga ou gratuita, a gente agradece imensamente ao usuário, e essa informação ela vai para a nossa base de dados e, sequencialmente, a CET, onde a CET faz a curadoria dessa vaga para saber se essa vaga realmente existe, se ela é uma vaga que ela está conforme a regulamentação. Então, uma vez que esteja na base da CET, a gente atualiza novamente a nossa base, colocando uma vaga oficial. Ao voltarmos para aquela tela onde eu mostrei as vagas, nas listas, a gente tem a segunda opção. O que acontece? Além de todas as dificuldades que a pessoa com deficiência tem, as barreiras, ela ainda tem uma nova barreira, que é uma vez que ela tem uma vaga exclusiva na rua, ela não necessariamente é exclusiva, porque tem muita gente que usa ela irregularmente. Existem várias ações multamoral, né, Regina, que as pessoas fazem. E como é que a gente pode ajudar nisso? A gente tem a seguinte opção. A pessoa chegou, o usuário chegou na vaga, deparou-se com ela sendo utilizada irregularmente. A gente criou um canal de denúncia no próprio aplicativo, sem precisar fazer 300 tipos de ladainhas diferentes. Onde, no momento que o usuário clicou na denúncia, a gente sabe exatamente o pino e o local, a vaga que está sendo falada. A gente armazena isso, essa posição georreferenciada, e a gente pede para o usuário um e-mail para enviar um feedback dizendo: sua informação foi enviada para o órgão competente e estará sendo dada uma tratativa, uma tratativa. E a gente pede para que descrevam o problema, porque não necessariamente, por exemplo, é alguém usando uma vaga irregular, ou pode ser alguém usando uma vaga que esteja mal posicionada. Então a gente tem essa parte de feedback do usuário. Uma vez que a gente tenha essa denúncia encaminhada para o órgão responsável, ele pode dar as devidas tratativas. Se vai conseguir operacionalizar isso aí, é uma segunda conversa, como vai ser feita a operação, mas, por exemplo, muitas políticas podem ser tomadas com base nisso. A gente sabe, por exemplo, quais são os locais que estão ocorrendo o maior número de denúncia, da mesma forma com que a gente sabe quais são os locais que estão ocorrendo a maior quantidade de busca, inclusive para políticas de adicionar uma nova vaga em algum lugar que esteja carente e não tenha uma fluidez, não tenha uma saída correspondente à demanda. Da mesma forma com que as denúncias também podem ser apuradas dessa forma, onde, quem sabe, essa área ela está sendo mais reportada com um número de denúncias, a gente pode, quem sabe, deslocar um fiscal mais frequentemente para essa área. Então, existem políticas que podem ser tomadas em cima disso. Oi. Claro. Meu nome é
Bom dia. Bom dia, Ana Cláudia. Já que eu vou fazer uso da palavra, primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa, realmente que eu estou apreciando aqui, ficando lisonjeada. Eu sou pessoa com deficiência visual, né? Mas, na verdade, eu faço uso dessas vagas, né? Então, vivo esse cotidiano. E, por conta da deficiência visual, eu queria entender se eu perdi alguma informação no quesito lá, denúncia do mau uso da vaga. Uhum. Né? Quando eu abro e faço essa denúncia, né, e envio por e-mail, é uma redação corrida ou ele traz critérios ali para eu preencher? Por exemplo, como placa do veículo que está estacionado, exatamente essas informações. Porque se realmente, né, a lei vai trazer aí no caráter de multa, né, seria interessante isso. Eu não sei se eu perdi essa informação visualmente ou se realmente não traz aí. Eu gostaria de mais informações. Obrigada. Legal, querido. Oi, esse aqui tá. Querida, obrigado pela tua colocação. Então, hoje a gente traz, existem 2 campos onde a pessoa escreve o e-mail e embaixo escreve o tipo de denúncia. Eu acho que falaste uma coisa extremamente sensata, eu acho que a gente pode incluir, quem sabe, um botão ou algo do gênero para... Eu não sei, a gente tem 300 formas diferentes de fazer isso. Eu acho que, inclusive, é trazendo a pessoa com deficiência visual para dentro, para mais próximo da gente, que a gente vai conseguir entender quais são as dores e como que a gente pode tratar elas ou minimizá-las. Então, até eu fiquei sabendo agora, faço questão de 1 hora com o André, que existem bibliotecas para que o deficiente visual ele consiga interpretar o aplicativo inteiro. Eu não tinha esse conhecimento até 1 hora atrás. Então, é aquela questão. Essa é a versão inicial. Ela já está na rua. Como vocês podem ver, ela não é simplesmente um mapinha, ela tem alguma coisa a mais. E eu acho que a gente pode ir seguindo, ainda trabalhando nesse sentido. Muito obrigado pela tua colocação e vai ser com certeza levado em conta. Tudo agrega. Como eu falei, isso não foi feito a 2 mãos. Isso foi feito a 6. Pode ser feito a 8. Galera, quais são os próximos passos? O que tem daqui para frente? Vamos sonhar um pouco? Eu falei para vocês da parte da inteligência artificial. Que eu consigo dizer, por exemplo, lá em Pelotas, quais são as ruas mais prováveis de encontrar vaga. Eu consigo, por exemplo, trazer isso para São Paulo. Eu ainda não tenho esses dados. Eu vou trabalhar junto com o pessoal da CET para que a gente consiga fazer a mineração dos dados necessários para cima disso. Uma vez que a gente tem essas informações, a gente consegue, inclusive, dizer quais são os horários mais prováveis de encontrar uma vaga de FIS aberta, ou liberada, uma vaga idoso liberada. A gente trabalha com predição de dados, então é análise estatística, tem análise preditiva. Não é algo, Luciano, eu não vou conseguir te dizer, tu consegue me dizer com 100% de chance, vai ter alguém lá? Não consigo. É análise preditiva. Que nem... Oi, André? Ô, Luciano, oi. Já que nós estamos falando em sonhar... Vamos sonhar, então. Então vamos sonhar que... Ou isso é realidade. Vamos sonhar que o aplicativo seja tão popular como o Waze, por exemplo, né? E que todo mundo use. Talvez seja interessante, já que o Waze, por exemplo, ele te indica o melhor caminho para se chegar nos lugares, de acordo com o caminho que os usuários fazem, de acordo com o tráfego e com várias informações que ele cruza. Seria interessante se ter uma opção que o usuário, ao achar a vaga e ocupar, ele desse um check-in na vaga, dizendo assim, estou aqui nessa vaga. André, E daí a pessoa... eu vou te estragar a tua surpresa. Vou ter que estragar a surpresa. O próximo slide é sobre a questão colaborativa, onde a gente quer se posicionar como um Waze para vaga de estacionamento de rua. André, exatamente seguindo a mesma linha que tu havia falado, a pessoa ela faz o check-in na vaga, naquele mesmo momento eu posso retirar ela do sistema, por exemplo, ou quem sabe colocar uma probabilidade muito mais baixa dela estar livre, e para uma segunda, terceira pessoa que esteja ao redor enxerga, ó, o André acabou de estacionar ali, não tem aquela vaga, ela está sendo ocupada. Ela provavelmente está sendo ocupada, da mesma forma que eu posso pedir para o André ele me dizer o horário que ele está saindo
E também me dizer se existem outras vagas disponíveis ao seu redor. Então, de uma forma geral, a gente tem a comunidade, a gente tem uma comunidade colaborando para minimizar o problema de encontrar vaga na rua. Gente, a gente está falando de um problema sério. Se a gente for ver o problema de vagas como um todo, só pela pessoa ter diminuído a velocidade, está procurando uma vaga, e diminui a velocidade, está procurando uma vaga, aquela carreira de pessoas que também diminuem a velocidade, que uma rota, por exemplo, que era 40 km por hora, vai acabar para 15, porque tem uma pessoa lá na frente que está procurando uma vaga. Se a gente conseguir tirar essa pessoa lá da frente mais rápido, a gente tem uma maior fluidez no trânsito. Somente por essa pessoa estar procurando uma vaga lá na frente, o trânsito seria reduzido, na teoria, em 30%. É um número considerável. 30% em horário comercial é causado por pessoas procurando vaga de estacionamento. É considerável. Não é dado meu, hein, gente? É pesquisa do Shope. Ele é um californiano que pesquisa trânsito. E o que tem para o final do ano? No final do ano a gente tem isso. É um aplicativo, onde na tela inicial a gente tem bonitinho o perfil lá da pessoa, a possibilidade dele escolher o tempo que ele quer ficar no local de destino, onde ele, por meio de uma guia embaixo, ele consegue arrastar de 30 minutos a 2 horas, a 4 horas. E a gente oferece para ele os diferentes tipos de modais de estacionamento. Vai ser na rua, privado. E como que a gente faz o mapeamento dos estacionamentos privados? Existem entidades que fazem mutirão de rua para fazer o mapeamento quais são os estacionamentos acessíveis. Uma vez que a gente tem essa informação, um deles, por exemplo, é a Biomob, com o do Valmir, a gente tem a opção de incluí-lo dentro do próprio aplicativo e oferecer essa opção também. Gente, no fim do ano, basta o usuário querer escolher onde ele quer estacionar, ele não caminha, ele não vai mais naquela situação, será que eu vou ter onde estacionar? Ele consegue ter um maior planejamento, ele consegue saber se aquele local que vai é um local acessível, tem pelo menos uma vaga acessível. É uma parte, são diversas barreiras, são diversas. Mas é uma parte que a Parknet, junto com mais 6 mãos, 8, 10, 12, a gente encontrou de minimizar essa barreira. Não vai acabar, mas a gente consegue minimizar um pouco. Então, eu acho que isso serve não somente como tem utilidade prática, mas de inspiração, de como empresas podem trabalhar em conjunto com o governo, com a sociedade, e fazer algo que seja útil para todos. É isso aí. Muito obrigado, gente. Sobre denunciar vaga mal usada. Bom, aí é um fluxo. Vou deixar. Então vamos. Isso aqui eu vou passar aqui para o Valadão. Foi uma apresentação excelente. Acabou sendo um pouco heterodoxa, né? Em geral, a gente um apresenta, depois outra, mas a gente gosta de inovação aqui. É assim que o Mobilab produz, com todo mundo dando as suas contribuições que vão sendo inseridas. Então, estou feliz com essa heterodoxia da apresentação. E agora, pegando o gancho da sua pergunta, eu vou passar para o nosso diretor de operações, o Valadão, que já antecipou algumas informações, e ele vai poder falar especificamente sobre qual que vai ser a ação do lado de cá. O que a CET vai usar dessa informação para poder ir potencialmente adiante com isso. Obrigado, Valadão, mais uma vez pela presença. Obrigado. Bem, como eu comentei na resposta à pergunta da importância deste aplicativo para a sociedade, a CET, a Secretaria Municipal de Transporte, através da CET, vem trabalhando, diria, com bastante atenção nessa questão
de reserva de vagas, disponibilização de vagas para o deficiente e para o idoso, dado a grande necessidade de encontrar vaga, da proximidade de locais de interesse, seja próximos ao comércio, próximos a outras necessidades. E a CT vem trabalhando aí, principalmente no atendimento às solicitações, porque isso é importante que tenha esse encaminhamento, né? Por mais que a gente procure atender, mas é importante que a população também ela encaminhe essas solicitações dos pontos e dos locais aí com maior necessidade ou da necessidade. Com relação ao aplicativo, não, antes ainda eu queria parabenizar, né, a empresa, Luciano, aí, pela parceria e também pelo todo o trabalho realizado. A CT sempre está à disposição, como o Ciro já colocou, através do Mobilab, mas é assim que nós vamos construir uma cidade mais humana, participativa, e vamos estar, com certeza, mudando essa cidade através dessas ações. Esse aplicativo também vai nos facilitar a CT, também na identificação daquelas vagas que às vezes estão, por exemplo, a questão da sinalização vertical horizontal pode estar deteriorada, pode estar faltando uma placa. Então o sistema também vai nos ajudar a identificação dessas necessidades de manutenção e está programando e realizando aí também essas manutenções. Além dessa questão das utilizações da vaga por outras pessoas que não estão autorizados. Então, a CT vai ter um sistema que vai receber essas informações através da nossa central de operações e a partir de então tomar as devidas providências para fiscalização e também para que aquela vaga, aquele espaço seja efetivamente utilizado por as pessoas com as necessidades. Sim, ela fazendo esse acionamento através do sistema, a central vai encaminhar e vai estar encaminhando um agente para a providência, aí, no caso de fiscalização. Hoje é uma 1188 também, hoje já temos, né, o 1188, que pode acionar, bem lembrado, né, hoje já fazemos, inclusive, a fiscalização através do 1188 quando é acionado. Ou por outros necessidades, a própria imprensa, né, tem, por vezes, aí, denunciado esse problema aí do uso indevido das vagas, e a CT sempre está atenta. Mas o ponto positivo do aplicativo é exatamente estarmos agindo, né, quase em tempo real aí da identificação do problema aí quando for o uso indevido. É uma infração grave hoje, com 5 pontos na carteira e R$ 127,69 aqueles que forem fiscalizados. Ok? Estamos aí à disposição de alguma pergunta, se necessário. Ok, então, gostaria de passar a palavra à senhora secretária. Ainda não. Obrigado, desculpa, Valadão. Desculpa. Eu queria passar, na verdade, agora para a Regina Atala, se ela quiser completar. A Regina, ela é vice-presidente da RIADES, que é a Rede Latino-Americana de ONGs de Pessoa com Deficiência e suas famílias. Fale de onde você quiser. Ela tem sido uma colaboradora desse programa. Espero que colabore em várias outras coisas aqui do Mobilab. Obrigado, Regina. Obrigada a vocês. Gente, bom dia. Meu nome é Regina Atala. Eu sou vice-presidente da Rede Latino-Americana de Organizações de Pessoas com Deficiência e suas famílias, chamada RIADES. RIADES foi lançada em 2002 e hoje ela está presente em 19 países da região e do Caribe. Países principalmente língua espanhola, português do Brasil, e a Jamaica recentemente faz parte da nossa rede.
nós somos uma organização, principalmente, que lutamos pela defesa de direitos. No Brasil, nós estamos representados por 7 organizações nacionais de todas as áreas de deficiência, desde o grupo do surdo-cego, o Grupo Brasil, síndrome de Down, deficiência física, enfim. Então, a gente tem essa diversidade. Eu tive a oportunidade, eu sou jornalista de formação, né? E tive a oportunidade, como militante, defensora dessa causa, participar da construção da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. A nossa organização também tem status consultivo, junto à ONU e junto à OEA. Então, a gente tem um trabalho, né, de incidência internacional. Essa convenção está fazendo 10 anos hoje. Enfim, a gente começou, ainda tinha cabelo escuro, hoje tem cabelo branco, né? A gente continua insistindo aí na luta, é isso mesmo, né? E, enfim, eu me mudei, eu nasci, sou mineira de São João del Rei, fui para o Rio com 2 anos, vivi lá a maior parte da minha vida, mudei para Brasília, mudei para Salvador e agora vim para São Paulo. Então, há um ano, eu percebi, eu tenho uma deficiência de nascença, dupla, hoje, com cada vez mais a idade passa, a dificuldade aumenta, né? Hoje eu não posso caminhar 200 metros, eu uso uma cadeira motorizada para me movimentar em alguns lugares. E cheguei em São Paulo e falei assim, gente, não pode, a maior cidade do Brasil, eu não consigo estacionar, não consigo usar meu carro. E aí encontrei com Zero, inclusive eu me lembro muito bem, foi na exposição Donas da Bola, lá no Pacaembu, não foi? Eu falei assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, interessante que o Luciano falou, as pessoas que me antecederam, realmente isso não aconteceria se não fosse essa multiplicidade de atores. O Tuca estava na época, a Secretaria Municipal dando apoio, que é a pasta aqui responsável por essa política pública. E eu falei assim, poxa, é legal, porque esse projeto, veja bem, somente, se eu não me engano, no estado de São Paulo, 2.700.000 pessoas declararam ter uma deficiência no último censo. Na cidade? Puxa vida, tudo é mega aqui, né? Que você fala estado, é cidade. Você vê, quase 3 milhões de pessoas. E hoje, você tem esse grupo que a mobilidade ela vai se tornando mais difícil e precisa desse tipo de estacionamento. Alguns diriam, mas isso é uma questão elitista. Por que você não está falando do transporte público, do metrô que é acessível? Porque, para essas pessoas, o carro é a única forma de transporte. Não é um luxo, é uma necessidade. Então, a política pública tem que acolher isso. A gente costuma dizer, na área de pessoas com deficiência, que a tecnologia, de modo geral, ela facilita muito a vida das pessoas. Mas, no caso das pessoas com deficiência, ela torna a vida possível, que é uma grande diferença. Então, eu fiquei apaixonada pela ideia quando cheguei e vi que em Austin, no Texas, um programa idêntico, que é Luciano pegando outras pesquisas também, foi lançado aí. Eles tinham, no mundo inteiro, gente, essa questão do abuso da vaga não é uma coisa de latino-americano ou de sul, de Brasil. Acontece no mundo inteiro. Tem sempre espécie querendo, enfim, utilizar disso que eles dizem que não chamam de privilégio. Isso não é um privilégio, é um direito, né? Então, nós trouxemos para cá esse aplicativo. Para vocês terem ideia, eu venho do movimento de vida independente. Esse movimento foi criado no Brasil há mais de 30 anos, se espelha no movimento depois da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos recebeu muita gente mutilada, enfim, amputada, e precisou desse movimento para que as pessoas saíssem das instituições, que ocorria logo depois da Guerra do Vietnã. As pessoas não existiam para a sociedade, ficavam institucionalizadas. E ele se mudou, ele morava em Vancouver, ele se mudou de Vancouver para o Texas, com o grupo do Movimento de Vida Independente, justamente para implementar esse projeto. A gente sonha esse projeto lá, e eu acho que a gente pode avançar, mas a gente precisa da mudança da lei nacional, do Denatran. Ele consegue fazer a denúncia pelo aplicativo, mandando a foto do carro, a foto da autorização, que é igualzinho à nossa lei. Em 2 segundos, a autoridade de trânsito recebe e começa a processar a infração. Porque, veja bem, nós temos aqui quantos cartões para pessoas com deficiências hoje emitidos pela CET? Se eu não me engano, pessoas com deficiência, é algo em torno de 15 mil, alguém me corrija, de licenças de estacionamento? Só pessoas... Mas isso...
Isso, idoso, pessoa com deficiência, só pessoa com... Então, vejam, já a relação oferta de vaga numa cidade como São Paulo, hoje a gente está acima da lei de 2%, mas isso, enfim, pode ser pouco daqui a pouco, porque a tendência, população envelhecendo, que aumente essa necessidade, né? Então, e outra coisa, se você tem mil e poucas vagas para pessoas com deficiência, seria impossível você ter 1.000 amarelinhos presentes em cada local, isso é impossível. Então, a tecnologia vai não só mudar. O que aconteceu no Texas? Lá é muito. A primeira multa 250, a terceira $500, a segunda $500, a terceira $1.250. O que é interessante lá? A primeira vez que a pessoa comete a infração, ela presta 10 horas de serviço comunitário. Na segunda vez, ela presta 20 horas de serviço comunitário. Então, eu acho que a lei também tem um aspecto educativo que a gente espera alcançar de mudança. Eles começaram com esse projeto, 80% do abuso se reduziu assim de forma quase imediata. E, para a gente, é isso, faz parte da acessibilidade. O direito de vir, ele precede, no caso de pessoas com deficiência e idosos, outros direitos. Se eu não puder ir e vir na cidade, eu não posso ir ao banco, eu não posso, enfim, participar politicamente, eu não posso fazer, enfim. Eu tenho esse direito que a gente diz é um pré-requisito para você alcançar os demais direitos. E aí foi ótimo que a gente sentou, os parceiros toparam, enfim, isso eu digo para vocês, que conheço alguma coisa razoavelmente da América Latina e do mundo, por conta dessa ligação com a ONU. A gente faz parte também de uma aliança mundial chamada International Disability Alliance. São 12 organizações regionais e mundiais no mundo inteiro. A gente tem assento nessa organização também, que conversa com a ONU. Então, da gente, nesse caso, a cidade de São Paulo é pioneira. Não existe isso em nenhuma cidade da América Latina. E a ideia da RIADES é que a gente possa levar isso para as principais capitais latino-americanas. Então, a gente já está trabalhando com Bogotá, com Quito. A Argentina tem alguma coisa, não sei se a gente vai conseguir, Buenos Aires, enfim. Então, isso é uma conquista imensa para as pessoas com deficiência. E que, como se disse, a gente está começando, nem tudo está perfeito, mas o fato de começar demonstra, eu acho, que uma vontade política de melhorar a cidade para todo mundo. Isso é importantíssimo. Então, eu acho que é isso, não quero me alongar, acho que tem outras pessoas aqui para falar, dizer que a gente é uma plataforma colaborativa, né? A gente vai melhorar esse... Inclusive, eu informei uma vaga perto da minha casa, viu, onde eu vou votar, viu, garante ali, porque senão eu não voto. São Camilo, ali em Perdizes. Mas, enfim, e acho que é o caminho, o conjunto desses conhecimentos multidisciplinares, né? A gente entra, por exemplo, em organização com muito conhecimento de vivência dessa área, conhecimento legal, né, que a gente adquiriu durante toda essa militância, mas se a gente não tiver a cooperação desses parceiros, enfim, isso não acontece. A gente está na Paralimpíada, inclusive eu vou aproveitar para fazer, semana que vem a gente tem diversas, por exemplo, a gente tem uma atividade com a Alemanha, que a gente vai discutir sociedades inclusivas. Em uma das apresentações, eu vou apresentar o Parquinet como uma ação pública, uma política pública efetiva, afirmativa, que quer chegar. E super obrigada a nossa colega do Conselho, ao colega cego aqui também. Eu fiz questão, Mariana, que tivesse um intérprete de Libras, que eu falei assim, olha, a gente não pode, né, fazer um evento sem intérprete de Libras. E, pô, deu certo, estou super orgulhosa, obrigada. É isso aí, gente. Estamos aí. Fiz 14 e 12 emitidos em agosto. Até agosto. Está só complementando uma questão aqui. Vagas de DEFI foram investidas... Cartões de DEFIs emitidos foram... 52.116. 52 mil, fora vagas, fora da zona... tudo e bem. cartões idosos, 217 mil. 217 mil, olha só, a população que vai usar isso. Nossa, Gente, só mais um dado, eu não sei se vocês sabem, isso é interessante. Vocês sabiam que 15% da população mundial tem alguma deficiência? E que esse número mudou com o último estudo da OMS, que antes dizia que era 10%.
Gente, imagina, são 1 bilhão de pessoas no mundo. E como São Paulo, a gente não vê onde essas pessoas. Por quê? Porque o ambiente é inacessível, né? Então, a gente melhorando, eu acho que perde a sociedade, porque você deixa de fora do processo produtivo um monte de gente, um monte de talento que podia melhorar, crescer o bolo econômico, de talento, de conhecimento, enfim. Então, eu acho que a visibilidade das pessoas com deficiência é uma coisa recente, mas a gente vai continuar aí na briga para melhorar, porque uma cidade que é acessível às pessoas com deficiência é uma sociedade melhor para todo mundo. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Regina, pelo apoio, pela contribuição. Eu queria passar aqui para a Ana Cláudia, se ela quiser adicionar mais alguma coisa. Bom, eu endosso as palavras da Regina, que colocou muito bem. É um prazer estar aqui. E, realmente, um ponto principal eu queria reforçar quando a Regina traz, né, a questão da acessibilidade, é claro, óbvio, pensando na pessoa com deficiência, mas a tecnologia propriamente, né, como faz com que cada um de nós realmente se aproprie e esteja inserido nessa sociedade, né? E aí realmente fazendo os papéis sociais, né? Estudando, trabalhando, e isso é uma coisa realmente relevante no nosso cotidiano. E eu quero até ilustrar, porque eu penso, né, que essa iniciativa de hoje vai realmente tomar esse rumo. Eu sou usuária assim de vários aplicativos, e entre eles um recentemente que monitora, né, as linhas de ônibus. E a coisa realmente é tão favorável que hoje eu vivencio uma inversão de papéis, né? Então eu posso dizer que eu com o aplicativo eu consigo monitorar a linha. Então, olha, não só traz acessibilidade, mas a melhoria da qualidade de vida, efetivamente. É uma coisa muito séria e muito grandiosa para a gente pensar mesmo. Porque hoje, com esse aplicativo, só em caráter ilustrativo mesmo, eu consigo monitorar, né, e sair no horário um pouco antes, né, do ônibus que vai passar ali. E já no ponto de ônibus, olha a inversão de papéis. Eu dependia do outro para me contar, né, o ônibus que está passando, e eu auxilio essa pessoa, né? Então, e isso, gente, né, me faz sentir mais ser humano mesmo, porque, né, a questão da inclusão, então, assim, olha, essa questão da dependência, de estar vulnerável, é uma inversão. Então, realmente, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né, e também, olha, Luciano e pessoas, o que eu puder trazer a minha contribuição também, né, na minha vivência cotidiana e de militância e pessoa com deficiência, estou à disposição. E parabéns. Obrigado, Ana Cláudia. E esse até me emociona, porque esses aplicativos que indicam onde o ônibus está, foi a primeira pré-Mobilab, quando a gente abriu os dados do GPS dos ônibus em 2013, e que permitiram esses diversos aplicativos. Então, isso foi os primórdios da criação do Mobilab. Bom, para encerrar aqui com chave de ouro, vou chamar a secretária da pessoa municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, Mariane Pinotti, com quem a gente tem tentado justamente em parceria aqui trazer tecnologia para ajudar esse grupo. A Mariane, quem não conhece, é uma batalhadora aí que toca na unha uma secretaria realmente difícil. Então, obrigado, Mariane, uma vez mais. Ela vai encerrar o evento. Obrigada, Ciro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande para a vida, né, estar num momento desse. São momentos que vão transformando, né, pouco a pouco, a vida de todas as pessoas, não é só das pessoas com deficiência, né? A Cláudia colocou com tanta propriedade, né, o que isso significa na vida de uma pessoa com deficiência e o que todos estarem incluídos
no dia a dia da nossa cidade, significa para todos nós, né? Eu não tenho nenhuma deficiência, hoje milito muito no campo das pessoas com deficiência, mas eu tenho certeza, Ciro, e todo mundo que está aqui, quando a gente melhora a vida e a acessibilidade para as pessoas com deficiência, a gente está fazendo um serviço para todo mundo, né? Assim como quando a gente está incluindo pessoas que não estão incluídas, né? Isso é fundamental, né? A construção da nossa cidade, do nosso país, tem que ser uma construção para todas as pessoas. Acho que essa gestão vem mostrando isso de forma muito forte. A gente começou a trabalhar junto desde o comecinho lá, né, Ciro? E eu me lembro muito bem do aplicativo dos ônibus, eu me lembro da questão dos semáforos sonoros, enfim, todas possibilidades de melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência que vão gerar frutos bons para as pessoas sem deficiência. O Fábio, que trabalha comigo, ele usa o aplicativo dos ônibus desde o primeiro dia, não tem nenhuma deficiência e isso ajuda a vida dele. Então, acho que é um exemplo importantíssimo da tecnologia a serviço da inclusão de todas as pessoas. Luciano, parabéns, né? Parabéns, é muito bom a gente ver jovens, né, engajados em questões sociais e querendo melhorar a vida de todas as pessoas. Isso é muito importante para todos nós, viu? A gente tem muita fé no futuro quando a gente vê isso, né? Aceitei com esse trabalho incrível, né, Valadão, que faz desde o primeiro dia que está nessa cidade, e a gente vem construindo várias questões em conjunto e sabendo que a gente vai melhorando a cada dia a vida de todo mundo. E a fala da Regina, assim, nos traz um histórico, né, da luta da pessoa com deficiência, pessoas que até ontem, e algumas pessoas até hoje, né, que não participavam em nada da vida do dia a dia cotidiano de todas as outras pessoas. Então essa luta é muito recente, as conquistas principalmente são muito recentes, e com essas pequenas coisas a gente vai mudando uma realidade. Queria agradecer muito a participação do Tony e do Tiago, cadê os nossos intérpretes de Libras, né? Que possibilitam, né, que a Laila, que é uma pessoa surda, que está aqui conosco, participe da conversa. Então, a gente falar em acessibilidade, a gente lembra da rampa, a gente lembra do piso tátil, mas a gente tem que lembrar da comunicação, né? As pessoas com deficiência que têm dificuldade de comunicação precisam de acessibilidade, né? Além disso, o Tony está fazendo um pouco de audiodescrição lá para a Ana Cláudia, né? E dizer, por fim, do prazer enorme de ter a Ana Cláudia como conselheira do nosso Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ana, você engrandece o Conselho, você engrandece essa cidade, né? Essa luta tem que ser de todo mundo, eu sei, mas assim, uma pessoa com deficiência protagonista da própria vida, que transita sozinha nessa cidade, né? Difícil, né? E que doa o seu tempo, né, para o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que a gente construa essas possibilidades para todas as pessoas com deficiência que vivem aqui, nos orgulha muito, viu? Eu estou muito feliz que você está aqui, e da sua participação, e principalmente da tua fala, que é sempre de protagonismo, é sempre de potencialidade, poucas vezes sobre a deficiência, sobre a dificuldade, sobre a dor, né? A gente precisa construir este outro lado, né? De que as pessoas com deficiência, elas têm uma característica que é a deficiência, mas elas têm milhões de potencialidades que precisam ser o mote do nosso trabalho, né? Então, este aplicativo vai garantir potencialidade, vai garantir independência, vai garantir protagonismo para as pessoas com deficiência que vivem aqui. E, por fim, sem me alongar também, mas não dá para deixar de falar, eu sei que muita gente já falou aqui, mas do mico que é ocupar vaga indevidamente, né? Que bom que no mundo também acontece, porque eu já tinha, né, a gente já fica com vergonha alheia, né, do colega e do amiguinho que parou na vaga. Mas é uma realidade muito difícil para nós que lutamos pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com mobilidade reduzida e para as próprias pessoas com deficiência, né, que acabam perdendo compromissos, consultas médicas, acabam perdendo um programa de lazer, às vezes voltam para casa loucos da vida porque não conseguiram estacionar, e isso não pode acontecer, né? A gente tem na Secretaria a multa moral, que alguém já falou aqui, acho que é a Regina, né? Que é um papelzinho, parece uma multa, mas que quando a gente vê alguém parado indevidamente, a gente coloca lá no carro, não precisa ir lá enfrentar essa pessoa, discutir, né? Porque isso pode ser até perigoso, mas põe a multinha lá, na multa está escrito, ó, cara, você está parado errado aqui, não pode, né? É feio, né?
E do outro lado da multa está escrito, se você é uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e não tem o cartão, né, entre em contato com a CET e tire o seu cartão. Né. Então, acho que agora a gente vai ter uma forma de tecnologia de fazer isso, né, e que vai ser positivo para todos nós. Maravilha, foi muito bom estar aqui com todo mundo hoje, eu espero ter cumprimentado a todos. Não, faltou o Rafael, né? Rafael, e no nome do Rafael, cumprimentar todo o pessoal aqui do Mobilab que vai transformando a vida da gente para melhor todo dia nessa cidade. Obrigada, Ciro, obrigada a todos, um ótimo dia para todo mundo, um dia de comemoração e de alegria para todo mundo. Um beijão. Vamos lá, né? Ai, que bom começo de dia hoje. A gente vai fazendo campanha, cada um acaba me encontrando o braço nunca. Maria de da Xará? Xará, Maria. Tudo bom, Maria de Fábio? Tudo bem? Mostrando a placa.